Por favor, abram as Bíblias aí em 2 Lucas, no 17. 2 Lucas 17. Olha só que desafio é dar essa ministração aqui. Olha o título, bem desafiadora, né? O médico dos médicos e seu paciente. Isso aqui foi uma... Eu estava em casa, fazendo as minhas leituras diárias, quando veio essa mensagem, eu peguei mais do que depressa, anotei. Eu gostaria de dividir com vocês. Lá em Lucas, no seu capítulo 2, no versículo 17, está falando de Jesus, conversando com escribas e fariseus. Ele fala assim, ó: e ouvindo-os, Jesus disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão doentes. Aqui na minha Bíblia tem uma explicação logo em seguida. Está dizendo aqui na explicação deste versículo, explica completamente a razão da presença de Jesus aqui na terra. Isso é o resumo da nossa ministração hoje. E eu poderia também trazer outra passagem, e Jesus respondendo-lhe disse-lhes a mesma coisa: os que estão sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão enfermos. E aí nós vamos navegar nessa mensagem hoje. Por que eu pus médico dos médicos? Isso não é ideia minha, eu já li isso em muitos lugares. E por que nós somos o paciente? Primeiro é admitirmos que nós somos doentes. E a doença que eu estou falando aqui chama-se pecado. Pecado. Jesus é um médico que dá conta, e é o único, de trazer a cura para esta doença. E Ele o faz por meio do Espírito Santo. Nós vamos ver algumas passagens aqui daqui a pouco. Nós estamos falando aqui, não é de uma doença fisiológica, de uma doença biológica, de uma doença do nosso corpo. Nós estamos falando de cura interior, de uma doença interior. E nós somos os pacientes e precisamos de tratamento. Então, a primeira coisa é admitirmos isso. Nós precisamos admitir e ter disposição. O pastor Eudes acabou de falar aqui. É disposição para ouvir. Desculpa, porque eu li duas passagens, uma em Lucas e outra em Marcos. Ambas dizem a mesma coisa, ok? Me perdoem. E essa disposição, ela vem do nosso interior. Nós podemos ou não estar dispostos a arrepender. Nós podemos ou não estar dispostos a sermos curados. E aqui eu trouxe uma frase lá da época da guerra da União Soviética com os Estados Unidos. Lá eles chamavam de Guerra Fria. Não existia guerra de fato, bomba e tudo. Mas existia uma guerra, entre aspas, declarada. E chamou-se isso de Guerra Fria. E eu quero trazer esse ensinamento secular, porque quando nós estamos frios, quando nós estamos gelados por dentro e não queremos a cura interior, não assumimos esse pecado, a gente não derruba essa cortina de ferro, que era o que era chamado na época. Porque nós bloqueamos a ação do Espírito Santo por estarmos gelados. É a questão do quente, frio. Anestesiados. Olha, o que faz esse gelo chegar até nós e permanecer em nós? Vaidades, preocupações terrenas. Quem aqui tem? Eu tenho demais. Estou tentando vencer. Então nós precisamos nos libertar desses ferros que nos aprisionam e enxergarmos as questões espirituais. Porque estes mesmos ferros, esse gelo do nosso coração, nos aprisiona e nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo.
Então a primeira coisa é quebrantamento, arrependimento, disposição. E aqui, nós precisamos trazer uma preocupação, porque isso existe. O tentador nos ataca diariamente, aumentando as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos. É ou não é? Todo mundo aqui tem. E o tentador pode nos dizer, é em vão orar. Nem a misericórdia de Deus, nem o sangue de Jesus. Isso é conversa. Mas nós precisamos vencer esse medo. E romper. E encarar a nossa falta ou pouca fé. Que é um problema nosso, enquanto estivermos aqui nessa terra. E de certa forma, alguns até se desesperam, porque não confiam e sucumbem nessa caminhada espiritual. Então nós precisamos estar atentos, isso é uma reflexão, para examinarmos o tamanho da nossa fé, ou até mesmo de alguns, a ignorância espiritual, porque não lê a Bíblia, porque não lê um bom livro, porque não ouve a ministração. E ignorância aqui não é no sentido de ser ignorante bruto, é de ignorar, de não conhecer. Porque o conhecimento, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos estudar, que é a nossa bússola. E a ausência de confiança no processo faz, por exemplo, nós perdermos tempo em idas e vindas, por que não dizer retrocessos durante algum tempo na nossa caminhada, por que não dizer paralisação, por que não dizer não ouvir os chamados de Deus para os nossos ministérios. Quantos de nós perdemos e ainda perdemos tempo por ausência de confiança do chamado? E aí nós poderíamos perguntar, e eu me faço muito essa pergunta, mas por que eu, né? Eu sempre falo isso, adoro falar isso. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus? E Davi, se nós formos avaliar, eu quero crer que ninguém aqui nunca mandou ninguém para a morte. E ainda ficou com a mulher do cara. Mas ele tinha um homem segundo o coração de Deus, refletiu, arrependeu e voltou ao caminho. E olha o erro de Davi, hein? Pedro é outro que eu trago a vocês. Pedro negou Cristo 3 vezes no momento mais crucial da vida dele, mais difícil da vida dele. E logo em seguida, quando Jesus encontrou com ele já ressuscitado, o que ele falou? Cuida das minhas ovelhas. Na minha opinião, é um dos maiores ensinamentos da Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, Jesus está dizendo, olha, eu sei como você é. Eu te conheço. E eu vim aqui para te perdoar. Aliás, eu vim aqui para pagar os seus pecados. Essa é a nova aliança. E nós não vamos conseguir avançar se não crermos nisso. É o caminho. Manassés. Quem já estudou aí a história de Manassés? Um rei. Mandou matar até o filho dele. Rei sanguinário. Arrependeu. E voltou aos caminhos do Senhor. E nós poderíamos dizer tantos grandes homens da Bíblia que o fizeram. Por que nós também não podemos? Nós também podemos. Basta refletir, arrepender, quebrantar e voltar ao caminho. E ter confiança e ter fé. Nós sucumbimos, não é por conta de Deus, porque Ele nunca nos abandona, é porque nós abandonamos Ele. Nós é que o deixamos. Nós é que afastamos. Nós é que fazemos coisas que não lhe agradam. E deixamos de fazer coisas que lhe agradam. E é obra do maligno achar que está tarde demais para nós. E não está, nunca está. Porque existem palavras na Bíblia que é nunca te abandonarei,
jamais desistirei de você, sempre estarei contigo. E nós poderíamos, nesses momentos de reflexão, não sei se vocês, eu tenho hábito de fazer isso, até demais eu acho, dizendo assim, mas o meu coração não é tão bom. Eu conheço o pecado, conheço a carne, tenho dificuldades. O Senhor não me chamou, não faço parte da geração eleita, não sou povo de Deus. E os resultados disso tudo que eu acabei de dizer nesse momento é a vitória de Satanás, é tudo que ele quer. Que a gente acredite nisso. E isso não é verdade. Nunca foi verdade. Quando isso acontece, nós fechamos o nosso coração e travamos as bênçãos que são nossas, consciência dolorida, alma pesada. Tem um autor que eu li esses dias, ele fala assim, quando eu estou longe de Jesus, eu me sinto como em um pântano não, uma terra movediça, abandonado. Numa poluição interior, ele fala. Nós, nesses momentos, pensamos que Deus não pode fazer mais nada, que Ele não pode agir com tantos problemas, com tantas enfermidades, com tanta maldade. Nós podemos até pensar que o dia da graça, nós vamos falar sobre graça agora, já se foi. Mas lá em Josué 24, 20, fala assim, há recompensa para quem obedece, assim como há juízo para quem desobedece. Se nós estivermos na rocha, nós podemos passar por esses momentos, pode ser o pior deles. Mas é neste momento que a graça abundante de Deus mais manifesta na nossa vida, desde que nós a procuremos. Nós cantamos há pouco, não há ferrolho, não tem nada que cerca, absolutamente nada, basta nós nos dispusermos a fazer. Lá em Romanos 8:17 fala assim, e se nós filhos, como filhos, somos herdeiros, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está dizendo, é promessa. Então a solução é na pessoa de Jesus, que fez uma promessa e nós precisamos abraçá-la. E a única, a minha alma pecaminosa, olha o que esse autor fala, John Bunyan, é um livro. A nossa alma pecaminosa pode encontrar Deus somente através do sangue de Jesus. Por isso que ele fala que é o caminho. É o único. Nós não temos outra alternativa. John Bunyan, que é o mesmo autor do Peregrino, tem outros livros fantásticos, recomendo ler. Ele fala assim, não há nada que eu desejo mais do que me livrar da dúvida quanto ao poder de Deus. Olha o que ele fala. Não há nada que ele quer mais do que livrar da dúvida. Porque é a dúvida que nos trava. É a dúvida que nos impede de avançar e tomar posse das promessas que já foram feitas e nunca deixaram de ser cumpridas. Nós, por nossa culpa, não tomamos posse da promessa que já existe. É nossa. Como herdeiros, acabamos de ler. Saber que Deus não esqueceu de ser gracioso, nem com os meus erros, a sua misericórdia se cala. Ele está sempre à nossa disposição. 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta. Seu sangue de Jesus é suficiente para lavar tudo. Então nós precisamos orar, para que Ele ilumine o nosso entendimento, que enche os nossos corações com estas verdades, que são as verdades verdadeiras. Nos dê coragem para assumir essa unção de cristão e viver de acordo com ela. E a gente duvida mesmo.
faz parte da nossa natureza humana. Mas quanto mais próximo dele, mais fácil é a caminhada. Eu vou citar um exemplo aqui, que esses dias eu estava estudando. Lá em Êxodo e Gênesis, fala lá dos 400 anos, dos 40 anos, enfim, que nós conhecemos bem a história. A Bíblia fala que saíram do Egito 600 homens. Aí os doutrinadores especulam, todos casados, ou a maioria, todo mundo casava jovem, tinha televisão, não tinha e-mail e tal. Todos tinham filhos, vários, aliás. Então, há um chutômetro, 600 não, 600 mil homens. De 2 a 3 milhões de pessoas. Doutrina pura. Os 600 mil a Bíblia fala. Dessa geração, olhem para vocês verem o quanto que isso é um número, mas é um número que nos ensina. Sabe quantos entrou na Terra Prometida? 2. Vocês já pararam para avaliar isso? Josué e Caleb. Nem Moisés. 2, de 2 milhões ou 3, não sei. Porque eles perseveraram, eles acreditaram. Tem gigante na nossa vida, tem dificuldade, mas eu tenho um Deus que é maior que os gigantes e as dificuldades. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar nisso. A promessa em João 6,37 fala: tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. A sua promessa não falha. Nós precisamos tomar posse. Nós titubeamos, existe a promessa, e todas as promessas que ele fez foram cumpridas. Todas. Basta ler a história do relacionamento de Deus conosco. Mas nós vacilamos. A maior de todas as promessas, na minha opinião, é a graça. Eu quero falar mais sobre graça, estudar mais a graça. A graça precede a glória, e sem ela não há glória, ela vem antes. Para chegarmos até ela, nós sabemos. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das suas obras, mas para que ninguém se glorie. O que está dizendo aqui? Nós só precisamos ter fé e acreditar. E aqui eu preparei aqui pelo menos 6 passagens. Eu não gosto muito de ler, mas me permitam. São palavras muito poderosas. Como eu disse no início, Jesus Cristo é o médico. E ele tem instrumentos, todo médico tem instrumentos. Imaginemos aí um bisturi. É um médico, usa o bisturi. Imaginemos que o Espírito Santo é um bisturi, que nos opera, que opera em nós, que nos trata. E ele foi enviado por Deus. Olha primeiro, Isaías 44, 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Vejam o que ele está dizendo. É sobre você, e se você assumir, os seus filhos também vão receber. Olha o poder disso, hein? Segunda, Atos 1, 4, 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. De novo, promessa. Promessa de meu Pai, da qual já falei para vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso se cumpriu, nós conhecemos. Atos 1, 8. Adoro isso aqui. E vocês receberão poder. Poder. Ah, eu não consigo vencer. Lamento lhe informar, você não consegue mesmo, eu também não consigo. Só por obra do Espírito Santo, do bisturi, do médico. Ele nos capacita, ele nos encoraja, ele nos dá poder. Quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, e em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Está escrito aqui. Próxima,
João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Preste atenção, quem não veio na escola bíblica hoje, perdeu. O pastor Lúcio Neto estava falando, sair estabanadamente, sem ouvir os conselhos do Espírito Santo, e sofrer. Falou da família que não segue as orientações do Espírito Santo. Aliás, conclama a igreja para vir na escola bíblica. Nós estamos falando sobre família, nos próximos 2 meses para 3 meses. Para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa é a nova aliança. Nós não somos o templo do Espírito Santo, nós o recebemos, Deus enviou, Deus veio e criou, mandou seu filho que salvou, subiu aos céus e mandou o advogado dele. Aí. Ó, cuida desse povo para mim, que eu estou aqui do lado do Pai, mas tem um Espírito aí consolando, orientando, dando força, dando poder. É isso. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará. Presta atenção. Ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu, Jesus Cristo, disse. Quinta-feira eu estava dando aula na Universidade da Família. Aí tem um livro e tem logo em seguida as respostas. Um caderninho de respostas do que você estudou. Aliás, o semestre que vem nós vamos trazer a Universidade da Família para cá. E eu preciso de um co-líder, viu? Que queira aprender para no semestre que vem, o ano que vem, ensinar. Lá fala assim que o Deus mais quer da gente, em outras palavras, vou tentar resumir aqui, é que nós tenhamos um coração ensinável. Desejar aprender sobre Ele, desejar conhecê-lo. Nós precisamos ser ensinados, a nossa ignorância é grande demais. Quantos erros nós já cometemos, e eu me coloco nisso como ninguém aqui, por não ter ouvido os conselhos, por ter sentado, por exemplo, na mesa dos ímpios, e pagar preço caro, por não ouvir conselho, por não ter um coração ensinável. Hoje o pastor Eudes falou de manhã aqui, pode ser o melhor negócio do mundo. Ah, compra. Não, peraí, vou perguntar primeiro o Espírito Santo, só depois que eu vou fazer. Mas a gente quer fazer a gente mesmo, sem ouvir. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouvirem, ao segundo verbo, e crerem, é condição, não basta ouvir, é ouvir, interiorizar, e o mais difícil, colocar em prática, reverberar na nossa vida, ser exemplo para os nossos filhos, ser sal da terra, luz do mundo. Porque falar é muito fácil, subir aqui e falar é o mais fácil que eu acho. O difícil é descer daqui e passar por aquelas portas e amanhã cedo falar, agora eu vou fazer tudo que eu disse ontem. Isso aqui é o bicho pega. Segunda, terça, quarta, todo dia. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês serão selados. O que o selo simboliza? Endereço certo. Selo é garantia. Se eu selo uma madeira, se eu selo um computador, qualquer selo que tenha veracidade, que tenha legitimidade, o que está sendo dito aqui? Creiam e vocês são selados. A carta chegará ao endereço que é a eternidade. Você será carimbado. Pá, isso aqui é do Senhor. Em Jesus Cristo, com o Espírito Santo, de novo, hein? Dá promessa. Por que ele repete tanto quando ele vai falar disso aqui? Porque ele fala de promessa. O que é uma promessa que a gente não toma posse? Nada. É nada. Ela existe, mas eu não tomei posse. Então ela pode existir, mas ela não reverberou na minha vida, ela não repercutiu na minha vida. Eu preciso tomar posse. Que é a garantia de nossa herança até a redenção. E aqui agora eu vou entrar num ponto delicado.
Só lê Gálatas. Gálatas fala muito de dicotomia, espírito, carne. Espírito, carne, carne, espírito. Que é o nosso dilema, né? O espírito é fortalecido na proporção que nossa carne é enfraquecida. Quanto mais próximo nós estivermos das coisas erradas, de tudo que não vale nada aí nesse mundão, mais longe nós vamos estar do espírito. E mais longe nós vamos estar de tomar posse da promessa. O corpo, a alma e o espírito, que é a tricotomia que a própria Bíblia fala, precisa ser despertado. E muito mais na questão almática, que é a sede dos sentimentos. É meio complicado isso, mas a alma está ligada a esse mundo aqui. E nós precisamos tratar dela. Como? Alimentando ela de coisas boas. Ouvindo coisas boas, lendo coisas boas, fazendo coisas boas. É isso que nos aproxima e vai nos fazendo vencer essas dificuldades. E olha que nós temos aí uma sociedade extremamente materialista, humanista, né? O homem no centro. E não tem percepção, sensibilidade espiritual para ouvir e aplicar isso que nós estamos dizendo. Que vocês sentados aqui ouvindo isso, mas quantas pessoas estão aí no mundo que nunca pararam nem para pensar sobre isso? Que não foram instruídas a prestar atenção na caminhada? Nem estão caminhando. Nós somos privilegiados. Mega privilegiados. Por termos conhecido a verdade. E a partir daí, avançarmos. Avante, arado, vai para frente. Nós precisamos então, exercer domínio próprio, controlar as nossas vontades, a nossa alma, porque nós temos capacidade de escolha, nós temos livre-arbítrio, e nós precisamos também reconhecer a nossa incapacidade. Por que fala médico? Eu vou no médico, por que eu vou no médico? Porque eu preciso ser curado de alguma coisa. E a nossa incapacidade em relação ao pecado se dá exatamente porque nós realmente não conseguimos sem o sangue. Nós vamos errar, nós vamos cair, mas existe uma promessa. Existe uma promessa. E nós precisamos depender. Dependência é o verbo, não é outro. Vestes novas, esses dias eu falei isso aqui. Viver no renovo e não no remendo. Quem aqui concorda que a gente vive remendando a nossa vida espiritual? Procrastinando. Não vivemos no renovo. Essa semana, não me lembro exatamente o dia, quinta-feira, eu passando essas músicas, uma delas, não me lembro qual, mas tive uma paz de espírito, uma coisa tão maravilhosa, pastor Evanildo, meu professor. Rapaz, que coisa deliciosa. E nesse momento que você está ali naquela carregada da unção, fala assim, camarada, como que eu posso duvidar? Que absurdo. Estou desmerecendo o que foi feito na cruz. E eu conheço e ainda assim tenho medo. E ainda assim vacilo. E ainda assim mas como? Porque quando nós estamos cheios, essas dúvidas, elas dissipam. Quando nós estamos em oração, em comunhão, eu falo assim, meu Deus, eu fico com vergonha de ter medo de determinadas coisas. Pois o Senhor é Pai, o Senhor é dono de tudo, ouro da prata, eu sou seu filho herdeiro. Por que eu tenho medo? A gente não consegue, nessa hora você não consegue nem explicar por que nós temos medo. Pois se tem promessa. Séculos e séculos de promessas cumpridas. E você que está cansado, tem uma passagem, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, beba na fonte correta. Só tem uma. E aí, já partindo para algumas conclusões. Jesus Cristo sabe da nossa doença. Aliás, é por isso que ele veio. Ele veio para Pedro, ele veio para Davi, ele veio para Manassés e veio por nós.
Aliás, é por este motivo que ele veio, porque nós não somos capazes. Tem que haver uma justificação. Alguém tem que pagar o preço, já que nós não conseguimos. E ele pagou. 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O tentador pode até olhar maliciosamente para você e falar assim, mas você, para, né? Olha só os seus erros, rapaz. Quem é você? Mas Jesus Cristo, se você encostar na rocha, você receberá a paz que excede todo o entendimento. E é só nele. Lá no Salmo 68, 18 está assim, ó. Ele tem presente. Lindo isso aqui, ó. E lá fala assim, ó. Até para os rebeldes. Imagine você procurando ele de verdade, de todo o seu coração, porque ele não quer suas posses, ele não quer seus dízimos, ele nem precisa, ele quer o seu coração. Pois ele tem presente até para os rebeldes. Quem dirá para um filho quebrantado, pense. Satanás pode dizer para você que você é uma exceção, que se você buscar não encontrará. Mas todos que batem a porta, ela abre. Todos que forem lá terão êxito. Podemos até dizer, mas eu te deixei, Senhor. E quantas vezes nós deixamos, hein? Mas ele vai te responder, mas eu não te deixei. Está lá em Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo de ontem, e hoje, e é eternamente. Não é a minha justiça, porque eu não sou justo. Nem é o meu coração, que é cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de dúvidas, cheio de angústia, cheio de tudo. É Ele, a justiça é dele, a verdade é dele, a nova aliança é dele, a promessa é dele. Outra conclusão: pecado é morte, é inferno, é maldição, graça ao contrário é amor, é misericórdia, é salvação, é eternidade. E Deus, por meio dela, alcança os homens da forma que eles são. Qual é a forma do homem? Pecador. Então não se sinta diminuído porque você peca, porque você não é exceção. O que Deus quer dizer para você é, acredita em mim, e você vai começar um caminho, e este caminho vai levá-lo aonde você tem que ir, que eu quero que você vá como filho de Deus, como herdeiro, co-herdeiro. Eu estava ministrando, estudando sobre isso aqui, nesses dias ele falou assim, mas você vai falar sobre isso? Eu vou. Aliás, eu tenho subido aqui para falar tudo que está no meu coração. Eu falei isso para minha esposa, falei isso para o pastor Eudes. Tudo que eu estiver lá em casa lendo, eu vou chegar para o pastor Eudes, pastor Eudes, eu tenho uma palavra para a igreja. E por quê? Aí eu respondi para mim mesmo, não, eu vou. Por que eu vou? Não é porque eu sou bom, não, porque eu acho que eu erro mais do que todo mundo aqui, ó. Porque quando, vou ler aqui para vocês, pois quem reflexão sobre a luz da palavra, ensina a si mesmo. E nós precisamos ser ensinados, acabei de dizer. Então, se eu não refletir, eu acho até assim, é um grande privilégio estar aqui. Porque todas as ministrações primeiro passam pelo nosso coração. Nos ensina. E você ainda tem a oportunidade de vir aqui à frente, ainda dividir com os irmãos. Para mais uma vez ela sedimentar. Você é salvo, você é escolhido, você é co-herdeiro. Jesus já pagou seus pecados, segue firme que você vai ter vitória. Não desista, busque na fonte correta. 2 Coríntios 1:9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e nem podemos. Várias passagens falam sobre o coração e os enganos do coração do homem. Mas em Deus
que ressuscita até os mortos. A minha confiança não é em mim, é nele. Ele que pode fazer. E a maneira de nós não desanimarmos, também John Bunyan fala assim, ó, olhe para as coisas que não são vistas. O mundo não enxerga isso. Se você falar para um ateu, para uma pessoa que não tem nenhuma formação cristã, que o Espírito Santo lhe empodera, que te dá poder e dissipa todas as dúvidas, ele olha para você e fala assim, é invisível. Quem que pega no Espírito Santo? Você só sente. Mas está dizendo aqui o autor, nós precisamos dar atenção para as coisas não visíveis. A eternidade não é visível, gente, mas ela existe. Eu vou citar 2 exemplos. Na última, enfim, nessas aulas da EBD aí para trás, nós falamos muito sobre avivamento. John Bunyan, eu comentei certo dia aqui, ficou 12 anos preso, condenado pela igreja anglicana, que é uma igreja protestante da Inglaterra, porque ele não se vergava à forma que, segundo ele, era incorreta de louvar a Deus. 12 anos. E agora eu estou terminando outro livro, chama O Homem do Céu. Irmão Ian, é um chinês. Mas o que esse cara sofreu, em nome da palavra de Deus, meu Deus. A hora que eu leio esses clássicos, eu fico pensando, nossa, eu achava que eu era até mais ou menos. Eu achava. Agora que eu estou vendo o que é cristão de verdade. Esse cara, ele foi preso mais de 30 vezes. 30. Uma única vez ele ficou 4 anos. E ele só precisava negar Jesus. Aliás, ele nem precisava negar Jesus. A China, me permitam um desabafo, China e Rússia, eu tenho pavor desse povo. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo tanto que eles são maus. A tortura que esse ministro da palavra foi torturado muitas vezes pelos irmãos chineses, na terra dele, porque eles tinham uma pseudo-igreja, entre aspas, livre, que nunca foi, e ele não concordava, porque a igreja feria os princípios bíblicos, e por conta da sua, entre aspas, teimosia, da sua firme decisão, preso, torturado, ele viu o filho dele com 4 anos de idade já. O filho dele nasceu, ele estava na cadeia. E depois ele voltou mais dezenas de vezes. E firme na fé. Estou contando esses 2 aqui. Nós não precisamos passar por isso. Nós temos o privilégio de, por enquanto, vivermos num país livre. Então nós somos privilegiados de estar sentado num banco desse, ó, confortável, numa igreja tão agradável, com ar-condicionado, som, luminosidade. Eles faziam reuniões em cavernas. Podiam se reunir escondidos nas suas casas. E a polícia entrava, chinesa, e quebrava tudo. E quebrava todo mundo no pau. E levava todo mundo preso. Aliás, quando esse irmão Ian veio aqui no Brasil, ele falou assim, o perigo de vocês aqui é esse tanto de comodidade, que aí vocês ficam frouxos demais. Não tem dificuldade. Finalizando aqui. Existem promessas. Nós é que não tomamos posse. A graça abundante está aí, ao dispor nosso. E ela nunca vai nos abandonar. Nós é que precisamos buscá-la. Agradecer ao pastor Eudes pela oportunidade, aos irmãos por esse silêncio aqui. E até a próxima, se Deus quiser.